Meu nome é Renata, eu sou engenheira de pesca, trabalho na Emater, no Rio Grande do Norte, na Unidade Regional de São José do Mipibu. Participei do curso de QGIS com a ClickGel. Foi um curso maravilhoso que vem agregar valor para a minha formação. Eu tenho certeza que todos os conhecimentos que eu adquiri aqui eu vou estar usando no meu dia a dia, né? Vai estar engrandecendo ainda mais as minhas atividades como extensionista rural. E eu só tenho que agradecer aos instrutores que são nota 10 e indico para vocês que tiverem a oportunidade de realmente estar participando do curso, que façam sua inscrição e possam também participar dessa experiência que eu tive que vai ficar para o resto da vida. Né? Só tenho a agradecer. Obrigada. Opa, pessoal, meu nome é João Vinícius, sou geógrafo, já trabalhei com geoprocessamento há uns 3 anos e assim, eu achava que o que eu sabia daria para dar conta de várias coisas no trabalho e tudo, mas aí resolvi fazer o curso do ClickGel e aprendi muito, inclusive no básico também, que tinha coisas que eu não sabia, e no avançado agora mais ainda, e eu recomendo muito esse curso. Olá, eu sou Anderson Medeiros, fundador da ClickGel. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo vídeo do workshop de produção de mapas e geoprocessamento. Nesta série de vídeos, eu estou mostrando o que é necessário para que você se torne independente na produção de mapas e em geoprocessamento. Neste vídeo, nós vamos ter uma aula bastante prática sobre como iniciar um projeto desde o zero usando o software livre QGIS. E vamos ver também uma introdução sobre como elaborar mapas temáticos usando esse programa. Mas antes, eu quero lhe falar duas coisas muito importantes. A primeira é que é muito gratificante ver a comunidade que está se formando em torno desse nosso workshop. São milhares de pessoas que estão comprometidas em atingir a sua autonomia em geotecnologias. Nós recebemos centenas de comentários de várias partes do Brasil e até mesmo de outros países. Foram comentários como os seguintes. A Cláudia Alves, por exemplo, comentou: "Gostei muito desta primeira aula, bem esclarecedora, muito animada para continuar o curso. Parabéns, Anderson, pela excelente didática da aula." Já o Márcio Carvalho comentou: "Parabéns, achei que o conteúdo do primeiro dia foi bem legal para quem é iniciante e dá um pouco de base para evitar que as pessoas sejam meros operadores de software e entendam realmente o que estão fazendo." Já o Sérgio Medeiros disse: "Parabéns, Anderson. Apresentou uma ferramenta de geoprocessamento de maneira didática e objetiva, desmitificando a geotecnologia." E eu quero agradecer pessoalmente a cada um de vocês que está participando desse nosso workshop e também por estarem deixando seus comentários e perguntas abaixo de cada uma das aulas. E a segunda coisa muito importante que eu tenho para lhe falar é que se você, por acaso, ainda não assistiu a primeira aula do nosso workshop, eu recomendo fortemente que você vá lá, assista a primeira aula, para depois vir executar essa prática. Para que você tire pleno proveito dessa nossa aula prática, é fundamental que você compreenda os conceitos que nós explicamos no vídeo 1 do nosso workshop. Então, se você ainda não assistiu, vá lá, assiste e depois volta aqui. Combinado? Agora, se você já assistiu a primeira aula do workshop, vem comigo, vamos para a tela do meu computador, onde nós vamos iniciar a nossa prática no software QGIS. Chegou a hora da nossa tão esperada aula 100% prática de uso do software QGIS. E aí, você estava ansioso, empolgado por esta nossa aula? Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Mas para isso, você precisa assistir esse vídeo até o final. Vamos começar passando alguns lembretes importantes. Primeiro, é que aqui nós vamos considerar que todos os participantes são zerados no assunto. Ou seja, mesmo que você nunca antes tenha nem mesmo aberto o programa uma única vez, mesmo que nunca tenha usado softwares desse tipo, não se preocupe. Nós vamos começar literalmente do zero. E se no seu caso você já tem alguma experiência no uso do QGIS, minha sugestão é que você siga o conselho que eu dei na aula anterior sobre os 2 grandes vilões do aprendizado. Está lembrado? Não pense, mas isso eu já sei. Ou então,
Ah, mas isso é muito óbvio, pois senão você vai acabar perdendo a oportunidade de tirar pleno proveito dessa nossa aula. Aqui nós vamos usar o QGIS na sua versão da série 3. Então fique atento, pois se você estiver usando uma outra versão do QGIS, pode acontecer da interface ter algumas diferenças. Esse é um detalhe muito importante. Um segundo lembrete é a importância de evitarmos distrações. Por isso, entre mais uma vez em modo aula. Maximize essa tela para que nada no computador chame a sua atenção de forma desnecessária. Desative as notificações do WhatsApp, Facebook, não é hora de verificar e-mail nem outros vídeos. Agora é o momento de você se capacitar em produção de mapas no QGIS. O terceiro ponto que nós queremos que você lembre é que abaixo desse vídeo você vai encontrar um botão para baixar um PDF que tem um material necessário para que você reproduza as atividades que vamos mostrar aqui. Dentro do arquivo PDF tem um link onde você poderá baixar um conjunto de dados geográficos no formato Shapefile. Eles estão numa pasta compactada. E aí é que entra o nosso quarto lembrete. Vai ser necessário que você descompacte esses dados em uma pasta do seu computador. Para isso, você pode usar um programa específico de sua preferência, como o 7-Zip, o WinZip, o WinRAR, entre outros. Além disso, para facilitar de nós te ajudarmos se algo der errado, pedimos que ao acompanhar essa aula, você use o mesmo sistema de diretórios que vamos utilizar aqui. Por isso, descompacte seus arquivos de dados em c:/workshopgel. E claro, lembre-se que você pode a qualquer momento usar o espaço abaixo dos vídeos para enviar sua pergunta ou dúvida sobre o que apresentamos aqui na aula. E é muito importante para nós da QlikGel saber o que você achou desse conteúdo. Provavelmente, quando você instalou o programa, você deve ter notado que foi criada uma pasta do QGIS no seu desktop. Dentro dela, você vai encontrar diversos atalhos. O atalho que você deve executar para abrir o programa e seguir os procedimentos que vamos apresentar aqui é o atalho que tem o nome de QGIS Desktop e o número da versão apenas. Para abrir, você deve dar um duplo clique ou então clicar com o botão direito e escolher a opção Abrir. E o que é que nós vamos ver nessa aula? Nós organizamos ela em 4 partes principais. Primeiro, nós vamos apresentar para você a interface do QGIS. E você vai ver que ela é extremamente amigável. Facilmente você consegue se adaptar na utilização dessa interface. Depois, vamos aprender como iniciar um projeto, como você adiciona dados geográficos e, por último, veremos uma introdução à construção de mapas temáticos. Agora sim, vamos para a tela do QGIS colocar a mão na massa. Vamos então agora conhecer a interface gráfica do software QGIS. E eu tenho certeza que você vai perceber que ela é bastante amigável e intuitiva. Por exemplo, a primeira parte da interface que você precisa entender é a barra de menus, que está localizada aqui na parte superior da interface do QGIS. Um detalhe bastante interessante sobre essa barra de menus é que eles são contextualizados. Nos materiais de aquecimento que nós enviamos para você antes do nosso workshop, nós comentamos sobre a diferença entre dados vetoriais e dados raster ou matriciais. Aqui no QGIS, você vai ter um menu que tem o leque de ferramentas para se trabalhar com dados vetoriais e tem um outro menu para trabalhar com operações sobre dados raster ou dados matriciais. Isso facilita a organização e ajuda na otimização do nosso trabalho. Outra característica interessante é que diversos dos menus apresentam uma lista de teclas de atalho para que você possa, se assim desejar, utilizar esses recursos. Alguns usuários preferem usar as teclas de atalho do que o próprio menu. Então essas são algumas características da barra de menus. A segunda área que nós queremos destacar na interface do QGIS é a barra de ferramentas. Ela está localizada, em especial, logo abaixo da barra de menus. Nós podemos destacar sobre essas barras de ferramentas que elas são totalmente móveis e customizáveis. Por exemplo, nós podemos pegar uma barra de ferramentas como essa daqui e movê-la de lugar para onde nós desejarmos, tanto deixando ela flutuante como fixa em algum ponto da interface. Além disso, podemos habilitar ou desabilitar qualquer barra de ferramentas
de acordo com o nosso interesse. Por exemplo, essa barra de ferramentas que está aqui, ela é chamada de barra de ferramentas raster. Nós não vamos utilizá-la durante essa aula do workshop. Então eu posso desabilitá-la até para deixar mais espaço na minha interface. Para isso, basta eu clicar com o botão direito na área vazia da barra de ferramentas e eu vou procurar o nome dela aqui na lista e quando eu localizo, basta eu desmarcar a quadrícula. Quando eu desmarco a barra raster, ela automaticamente é ocultada. Ela não foi desinstalada, mas apenas ficou oculta. Se a qualquer momento eu quiser adicioná-la na interface ou então uma outra barra de ferramentas, basta fazer o mesmo. Clico com o botão direito numa área vazia da barra de ferramentas e habilito alguns dos recursos que estão aqui nesse momento inativos, como é o caso da barra de ferramentas raster. Vale lembrar que boa parte dos recursos disponíveis nos menus também estão disponíveis aqui nas barras de ferramentas. O terceiro aspecto da interface gráfica do QGIS que queremos comentar com vocês é o navegador, também chamado de browser. Este navegador permite que você navegue pelos diretórios do seu computador procurando dados geográficos de diferentes formatos para serem adicionados no QGIS. Você tanto pode adicionar arquivos individuais, como base de dados, serviços originados na internet e assim por diante. O próximo aspecto da interface, que é um dos mais importantes, é o painel ou árvore de camadas. Você vai perceber daqui a pouco, quando iniciarmos a parte prática, que ao passo que vamos adicionando dados geográficos na tela do QGIS, elas ficarão listadas nesse painel de camadas. Por sinal, algo que acontece muito com usuários iniciantes do QGIS é, sem querer, acabar fechando esse painel de camadas ou então o navegador. Caso você, em algum momento, sem querer, clique aqui em fechar e suma a barra de camadas ou então o navegador, como eu fiz agora, não se desespere. Basta, mais uma vez, você vir na área vazia das barras de ferramentas e escolher a opção Camadas Painel. Assim, o seu painel de camadas voltará a aparecer. O mesmo também se você quiser fazer com que o navegador apareça. Nesse momento, para facilitar a visualização, eu vou deixar o navegador ocultado. A maior área da interface do QGIS é essa região branca, que é onde você vai visualizar os seus dados, os seus mapas sendo elaborados. Essa região da interface nós chamamos de área de visualização. Por último, mas não menos importante, no rodapé da interface você tem a barra de status. Aqui você vai ter informações muito valiosas para o seu trabalho. Por exemplo, vai ter como você saber a coordenada onde está passando o seu mouse. Ao passo que você navega pelo mapa, na barra de status ou de estado, aparece a coordenada do ponto em que você está passando com o mouse. Além disso, ela apresenta a escala que você está visualizando aquele seu mapa, bem como outras informações, como o código EPSG do seu projeto, o código EPSG em que os seus dados estão sendo visualizados. Como eu falei agora há pouco, a interface do QGIS é bastante intuitiva. Por exemplo, quando você olha para a interface e você vê um ícone no formato de um disquete, embora ninguém mais utilize disquetes no dia a dia, todos nós sabemos que esse ícone vai servir para nós salvarmos algo. Neste caso, salvar um projeto. Da mesma maneira, quando nós vemos ícones na forma de lupas, com o sinal de adição e o sinal de subtração, nós já deduzimos que esses ícones servem para ampliar o zoom ou diminuir o zoom de uma camada. Vamos aprender agora como iniciar um novo projeto no QGIS partindo do zero. É muito importante que você tenha em mente que quando trabalhamos com geoprocessamento e produção de mapas, é muito comum em um mesmo projeto termos dados que estão em diferentes sistemas de referência, ou seja, variando o datum ou o sistema de coordenadas, em alguns casos as duas coisas. Por exemplo, imagine que em um projeto você está trabalhando com um mapa que envolve tanto o seu estado, onde você mora, como um bairro. Neste caso, suponha que o seu estado foi construído tendo como base o datum SAD69 e um sistema de coordenadas geográficas. E o bairro ele foi mapeado tendo como base o datum SIGAS 2000 mais o sistema de coordenadas UTM. Embora o bairro esteja inserido sobre o território do estado, pode acontecer desses dois dados não se sobreporem, ou seja, os dados não vão casar em algumas circunstâncias. Se você for trabalhar com uma única camada no programa,
não é necessário fazer essa configuração, pois ao carregar o arquivo, o próprio software vai reconhecer se aquele dado está ou não georreferenciado, ou seja, se ele tem associado a ele um sistema de referência ou se ele não está. Se ele estiver, o próprio programa identifica qual é o sistema de referência. Para facilitar a sua compreensão desse assunto, nós preparamos um super presente para você. Se você for aqui no QGIS, no ícone amarelo, que é uma pasta que está abrindo e que serve para abrir projeto, você pode navegar até a pasta que nós fornecemos com dados geográficos para vocês. Se você seguiu a mesma sequência de diretórios que nós, você pode ir em C, o Workshop Geo, e entrar na pasta Projeto. E depois você vai clicar no arquivo fusos_br.qgs. Quando você clica em abrir, em poucos instantes é carregado este projeto, que traz a localização dos fusos UTM para todo o país, bem como a divisão estadual e municipal. Você tem aqui a camada dos fusos, todos numerados. Você tem a camada da divisão municipal do Brasil e da divisão estadual. O objetivo deste projeto que nós estamos disponibilizando é que você possa ter uma maior facilidade em identificar qual vai ser o sistema de referência, o código é PSG, mais apropriado para aquele produto que você está gerando. Como nós explicamos na primeira aula do workshop, se a sua área de interesse ela está ultrapassando mais de um fuso, se ela pega 2, 3 ou mais fusos, não é recomendado que você utilize um sistema de coordenadas UTM. Nesse caso, quando pegamos mais de um fuso, a sugestão é que se utilize um sistema de coordenadas geográficas. Mas quando a sua área de interesse está dentro de um único desses fusos, você pode sim utilizar coordenadas UTM ou então coordenadas geográficas. Pode acontecer de algum usuário ficar na dúvida sobre em qual fuso UTM a sua área de interesse está inserida. Mas usando esse sistema que nós estamos fornecendo para vocês, é muito simples. Você pode, por exemplo, dar o zoom na sua área de interesse, no município que você vai mapear, e você vai observar que, independente do zoom que você forneça, sempre vai ficar em destaque o fuso que está sendo representado ali. Mesmo que você aproxime para um único município, vai ser destacado qual é o fuso dele. Nesse exemplo que eu estou dando, em alguns municípios do estado do Piauí, eles estão inseridos na zona 23 Sul. Para voltar o zoom total, ou seja, mostrando todos os fusos e todos os municípios, você pode clicar nesse ícone que tem uma lupa e 3 setas apontando em direções diferentes, que é o ícone Ver Tudo. Quando clicamos, ele volta para o zoom total. Então você pode dar o zoom na sua área de interesse para saber qual é o fuso no qual a sua área está inserida. Mas vamos imaginar que você não sabe localizar nesse mapa dos municípios onde é que está a sua região de interesse. Você não saberia localizar com facilidade usando simplesmente o zoom. Então você pode clicar na camada MUN-BR, que é a divisão municipal do Brasil. Clicando com o botão direito sobre ela, você vai escolher a opção Abrir tabela de atributos. Nos materiais de aquecimento de preparação para o nosso workshop, nós já explicamos as principais características do formato shapefile. Entre elas, todo shapefile tem associado a ele uma tabela de dados alfanuméricos, que é o que nós chamamos de tabela de atributos. E aqui, nesse exemplo específico, você tem as informações com os nomes de cada município do Brasil. Para você poder localizar um município específico, você pode clicar sobre o título da coluna que possui o nome dos municípios para que eles sejam classificados em ordem alfabética. Eu vou selecionar aqui de forma aleatória um deles, vou escolher um aqui, para nós descobrirmos em qual fuso TM esse município está. Eu vou ver aqui o município de Godofredo Viana. Selecionei ele clicando, aqui do lado ficou selecionado. E agora, aqui mesmo na minha tabela de atributos, tem um ícone que é uma lupa e que no fundo tem um quadro amarelo indicando seleção. Quando eu clico aqui, ele vai dar um zoom, ou seja, vai aproximar o mapa para essa região que eu selecionei. Quando eu clico aqui, o mapa aproxima desse município selecionado, que foi Godofredo Viana, e eu consigo perceber que ele se localiza na zona 23 Sul, também foi a zona 23. Se eu for alterando o zoom, movendo o scroll do mouse,
eu consigo perceber que ele está localizado no estado do Maranhão. Então essa é uma outra maneira de você localizar em que fuso está a sua região de interesse. Veja que ele está localizado na zona 23 Sul, abaixo dessa linha que divide as zonas Norte e Sul. Mas vamos imaginar que a sua área de interesse ela está sobre um município, que o município pega mais de um fuso, mas a sua área é menor. Pega, por exemplo, um bairro. Como é que nós podemos fazer? Eu vou dar mais um exemplo para isso ficar mais claro. Eu vou primeiramente dar o zoom total, mais uma vez clicando aqui no ícone, ver tudo. Lembrando que outra forma de fazer esse zoom total é clicando na camada dos fusos UTM e escolher a opção aproximar a camada. Ele vai dar esse nível de zoom que nós estamos vendo aí na tela. Aí agora na sequência, eu vou adicionar a este projeto do QGIS uma camada de dados que é muito pequena a área de extensão dela e que pega apenas uma parte de um município. Vamos fazer isso para descobrir em que fuso é que ela está localizada. Para isso, nós podemos vir nesse ícone aqui, que é o ícone Gerenciador de Fontes de Dados Livres. Veja que é um ícone que ele tem 3 quadros em cores diferentes e um sinal de adição, de adicionar dados. Vou clicar nele. E nessa janela aqui aberta, nós podemos adicionar dados de diferentes formatos. Nesse exemplo, vamos adicionar um dado vetorial do tipo Shapefile. Você deve vir aqui em Fonte, em Vetores, clicamos nas reticências e vamos procurar dentro da nossa pasta em C, o Workshop Gel, na pasta Dados, o Workshop Gel Dados, o arquivo que tem o nome Quadras Uso Solo. Esse arquivo nós vamos utilizar em outras atividades práticas ainda nessa aula de hoje. Eu vou selecionar ele aqui, clicar em Abrir, lembrando que você sempre deve selecionar apenas o arquivo de extensão SHP. Para facilitar a sua vida, para você identificar logo o arquivo de extensão SHP, você pode vir aqui em todos os arquivos e mudar para a opção Shapefile. Você pode ir clicando na letra S até chegar na opção Shapefile, a extensão SHP. Podemos clicar aqui, vai aparecer apenas o conjunto de dados do formato SHP e eu vou escolher aqui Quadras Uso Solo. Depois disso, eu posso clicar em Abrir e depois Adicionar. E posso fechar essa janela na sequência. Veja que foi carregada a camada Quadras Uso Solo. Se ela não está aqui no topo da lista, você pode mudar a ordem das camadas simplesmente arrastando elas para baixo ou para cima. Eu vou deixar ela aqui em cima para essa explicação. Então, para saber em que fuso está localizada essa região aqui de interesse, eu vou clicar com o botão direito sobre ela e pedir para aproximar para esta camada. E ele dá o zoom justamente para esse conjunto de quadras. E veja que no centro ele já indica que esse dado, essa área de interesse, está localizada no fuso número 25 da região sul. Se eu for diminuir o zoom, eu vou percebendo onde ele está localizado, aparece o polígono do município, mais uma vez aqui a zona onde ele se encontra, e eu vou perceber que é do estado agora da Paraíba. Então, para saber configurar um projeto novo onde tenha esse dado, eu posso utilizar aquela tabela dos códigos EPSG que nós fornecemos para vocês na aula anterior. Olhe, por exemplo, aí na tabela, considerando que essas quadras, esses lotes, foram mapeados utilizando o datum SIGRA 2000 e eles estão com coordenadas UTM para a zona 25 Sul, qual deve ser o código EPSG que nós vamos utilizar para configurar o projeto? Já conferiu? Nós vamos usar o código 31985, que corresponde ao datum SIGRA 2000 para coordenadas UTM da zona 25 Sul. Então nós vamos agora criar um novo projeto em branco, onde nós vamos adicionar esse arquivo, configurando o projeto para esse sistema 31985. Então agora eu vou aqui em Criar projeto em branco, usando esse ícone de uma folha de papel em branco. Eu posso descartar as alterações do projeto sem problema algum. E agora eu tenho um projeto novo no QGIS. A primeira etapa, então, para você configurar um projeto novo, se você for ter em especial mais de uma camada, é você vir aqui em Projeto, Propriedades. Nessa janela que é aberta, você deve ir na aba SRC, que significa Sistema de Referência de Coordenadas. Aqui em Filtro,
você vai digitar o código EPSG que você identificou que é o de interesse da sua área. Neste nosso exemplo, é 31985. Não estranhe se no seu QGIS não estão aparecendo esses códigos e esses sistemas indicados como está aqui aparecendo no meu. Isso aqui é um histórico dos que foram recentemente usados. Como eu sempre uso o QGIS, eu já tenho esse histórico salvo. Mas no seu caso, se estiver em branco, não tem problema nenhum. Então, em filtro, digite 31985. E você vai perceber que vai aparecer o sistema do CIR 2000, UTM, Zona 25 Sul. Perceba que aqui embaixo o padrão é o código EPSG 4326, que corresponde às coordenadas geográficas para o datum WGS84. Mas quando nós clicamos aqui no nosso novo sistema e clicamos em aplicar, veja que automaticamente aqui na barra de status o código EPSG muda para o que nós selecionamos. E veja que aqui aparece um pequeno mapa que indica a localização para esse código que você escolheu, onde é a faixa relacionada com a zona 25 Sul. Posso clicar aqui em OK, o nosso projeto está configurado. Vamos então agora adicionar nele aquele arquivo que nós carregamos anteriormente no projeto dos fusos. Eu vou vir mais uma vez aqui no ícone, gerenciador de fontes de dados livres, vetor, e já está inclusive gravado o caminho para o arquivo que eu adicionei da última vez. Caso no seu não esteja gravado, basta clicar em reticências e navegar até a pasta WorkshopGel Dados. Você vai escolher o arquivo Quadras Uso Solo, clicar em abrir e depois em adicionar. O arquivo é carregado e depois nós clicamos em close. Você conseguiu carregar essa camada das quadras aí no QGIS? Me responda uma coisa, com qual cor as quadras abriram aí no seu QGIS? Você está vendo a cor que ele abriu no meu, mas e no seu? Ele abriu verde, roxo, amarelo, cor-de-rosa? Provavelmente o seu abriu com a cor diferente do meu. Como você pode talvez observar que quando eu abri ele no outro projeto, ele abriu com a cor diferente também. Agora, o que isso nos ensina? Que arquivos shapefile não armazenam cores. Inclusive, eu reforço que se você ainda não baixou os materiais de aquecimento, inclusive o arquivo onde eu explico sobre as características do formato shapefile, volta lá no botão que está abaixo da aula 1 e baixa o PDF que tem os links para você obter os materiais de aquecimento desse workshop. Lembre-se que todos eles vão sair do ar no dia que acabar esse evento. Então, se o shapefile não salva cores, será que existe alguma forma de eu definir com qual cor a minha camada de dado, como eu estou visualizando aí, ela pode ficar? Como eu posso alterar as cores do meu mapa? Essa é a questão. Existem mais de uma maneira de fazermos isso, mas é muito simples. Vamos aqui, mais uma vez, clicar com o botão direito sobre o nome da camada, Quadras Uso Solo, e escolher a opção Propriedades. Nessa janela aqui aberta, você deve ir na aba Simbologia. Essa aqui é a responsável pelas alterações de visual da nossa camada. Por exemplo, quando nós clicamos aqui e vemos que está como símbolo simples, esse tipo de simbologia, indicado como símbolo simples, quer dizer que todas as feições da sua camada, nesse exemplo aqui, todos os lotes, todas as quadras, elas estarão com a mesma cor, tanto de preenchimento como da cor da borda, que é a linha de contorno. E eu posso alterar essas propriedades. Para isso, eu posso clicar aqui em preenchimento simples e eu vou ter como escolher tanto a cor do preenchimento como a cor do traço. Você pode alterar essas cores tanto clicando nessas setas para baixo e escolher uma das cores nessa rampa que ele oferece, como também você pode clicar sobre a cor e vai abrir essa nova janela para você informar o que nós chamamos de código RGB. Está vendo aqui? Ó? RGB. RGB é um código formado por 3 números que tem a ver com a intensidade, por assim dizer, das cores vermelho, que é o red, o verde, que é o green, e o azul, que é o blue. Então você pode informar um nível de tonalidade. Só para título de exemplo, você pode digitar aqui para o código RGB o valor do R, escreva aí 200,
Para o valor do G, você pode colocar 254 e para o B, 199. Veja que agora a cor do preenchimento vai ficar um tom de verde. Você pode clicar em OK e depois em Aplicar. Veja que automaticamente a cor da sua camada muda. Vamos mudar agora a cor do nosso traço, que é a linha de contorno, a cor da borda da camada. Eu vou clicar aqui sobre a cor e mais uma vez eu vou fornecer um código RGB. Para esse exemplo, use o mesmo código que eu vou mencionar aqui, que é o código 38 para o vermelho, 115 para o verde e 0 para o azul, para o B. Veja que vai ser um tom de verde mais escuro para essa linha da borda. Você pode clicar em OK, Aplicar. No botão que está abaixo dessa aula, no mesmo PDF onde você encontrou o link para baixar esses dados geográficos da aula, você vai encontrar algumas dicas de como escolher as cores para o seu mapa. Vale a pena você conferir essas dicas que nós fornecemos. Então, nós já aprendemos como mudar as cores de uma camada. Você pode, nesse momento, clicar em OK e a janela vai se fechar. Vamos aprender agora como renomear uma camada no QGIS? Veja que o nome que está aparecendo aqui por padrão é o mesmo nome do seu arquivo. Nesse caso, quadras, uso, solo. Mas nós podemos alterar isso. Tanto você pode renomear clicando sobre a camada e escolhendo a tecla F2 do seu teclado, ou então você clica com o botão direito e escolhe a opção Rename Layer ou Renomear Camada. Vou clicar aqui e vou colocar o nome de lotes. Coloquei o nome de lotes para essa camada. Já está renomeado. A partir de agora, nós vamos aprender a criar dois tipos de mapas temáticos usando o QGIS. Nós já conhecemos a interface do programa, vimos como iniciar um projeto, identificar qual o código de referência que nós podemos utilizar para cada situação e aprendemos como carregar o dado e alterar o seu visual, o seu estilo de cores. Vamos agora para a parte principal, como montar mapas temáticos. Vamos dar dois exemplos. Nós vamos explicar aqui como você pode criar um mapa temático do tipo qualitativo, que o QGIS chama de mapa categorizado, e também veremos como criar um mapa quantitativo, que o QGIS chama de mapa graduado. O que é um mapa qualitativo ou categorizado? Primeiramente, vamos entender o que é e como fazer um mapa qualitativo ou categorizado. Esse tipo de mapa, ele espacializa informações alfanuméricas textuais. Por exemplo, quando você vem aqui na camada lotes e clica com o botão direito e escolhe a opção Abrir tabela de atributos, você vai perceber que entre os atributos dessa camada existe um chamado uso solo. Aqui, cada uma dessas feições, cada um desses lotes, está classificado de acordo com o seu uso, quer seja ele comercial, religioso, residencial e assim por diante. No total, são 176 feições. Quando nós falamos de construir um mapa qualitativo ou categorizado, nós queremos que cada um desses lotes fique com uma cor diferente de acordo com o tipo de uso que ele tem. Ou seja, aqueles que são para uso residencial ficarão com uma cor, de uso religioso ficarão com outra, uso comercial uma outra e assim por diante. Assim nós podemos identificar melhor, por meio de uma legenda, qual é a utilização daquela propriedade. Então, resumindo, um mapa qualitativo, ele espacializa variáveis nominais, variáveis textuais, como é o caso aqui do uso e ocupação do solo. Eu vou fechar então essa tabela e para nós iniciarmos, vamos fazer o seguinte. Vamos inicialmente duplicar essa camada lotes para podermos começar a criação do mapa temático. Você deve clicar com o botão direito mais uma vez sobre a camada lotes e escolher a opção duplicar ou duplicate layer. Ele vai criar uma nova camada que veja que já vem com o nome de lotes copiar. Você pode deixar habilitada apenas a camada dos lotes copiar, essa que ele duplicou. Eu vou arrastar para cima, arrastei aqui para cima, para agora mostrar para vocês como construir um mapa temático. Eu vou renomear essa camada para o nome de uso e ocupação de solo. Assim fica claro para nós qual é o objetivo dessa camada. Assim fica claro para nós de que se trata essa camada. Agora eu vou clicar com o botão direito e vou na opção
Propriedades. Mais uma vez, vai abrir a janela e nós vamos olhar atentamente para a nossa aba Simbologia. Como eu falei para vocês, por padrão, nós temos aqui o tipo de simbologia de símbolo simples, que é aquele em que todas as feições têm a mesma cor de preenchimento e de borda. Só que agora nós queremos que as feições tenham cores diferentes de acordo com o critério que nós vamos definir, que tem a ver com a coluna da tabela de atributos. Só é possível fazermos o mapa temático tendo tanto a nossa base cartográfica, ou seja, a base que nós vamos utilizar para o mapa, e os dados alfanuméricos da tabela. Então, nesse caso, você vai clicar aqui na seta para mudar o estilo de símbolo simples para o tipo categorizado. Então, mudei aqui para o tipo categorizado. Agora, nós vamos escolher a opção da coluna que será usada para esse mapeamento. Aparece a lista de todas as colunas da sua tabela e nós vamos escolher a coluna Uso Solo. Um detalhe interessante é que ao lado do nome aparece uma referência para que você entenda se aquele dado, essa coluna, é do tipo numérica ou do tipo textual. Quando o dado é do tipo texto, aparece escrito ABC ao lado do nome da coluna. Se é do tipo numérica, aparece escrito algo como 1, 2, 3. Vou escolher então aqui a opção Uso Solo. Depois você pode escolher um gradiente de cores. Nesse exemplo, eu posso clicar aqui e escolher uma das rampas pré-definidas ou uma nova. Eu vou pegar aqui a opção Espectral. Depois eu clico no botão Classifica. Ele vai gerar então diversas classes indicando o uso comercial, escolar, religioso e residencial. Vou clicar em Aplicar e você vai perceber a mudança automática no estilo de visualização da camada. Quando eu clico, ele muda automaticamente as cores. Agora perceba que além das 4 classes que tem na tabela de atributos, comercial, escolar, religioso e residencial, o QGIS criou uma outra classe que colocou aqui numa cor de azul, onde não tem nenhum valor, nenhuma legenda. Por que isso acontece? É porque o programa ele já prevê a situação onde na tabela de atributos, alguma dessas feições poderia estar sem a informação do tipo do uso do solo. Então, se existisse algum caso de alguma dessas feições que tenha sido deixado em branco essa informação, não foi fornecida ou ela não era conhecida, essa feição ficaria na cor azul nesse exemplo. Como você pode ver, não foi o caso. Todas as feições haviam indicado nela já qual era o tipo de uso e ocupação do solo. Você já conseguiu aqui fazer um mapeamento do tipo categorizado, um mapa qualitativo, utilizando o QGIS. Neste caso, como nós temos certeza que não existe nenhuma feição vazia que está sem informação, eu posso selecionar essa classe a mais e clicar em subtrair ou excluir nesse ícone vermelho. Eu removi ela, posso clicar em aplicar mais uma vez, ele vai mudando automaticamente a legenda aqui no painel de camadas. Algumas observações importantes sobre cada uma dessas 3 colunas aqui na nossa interface. Na coluna símbolo, você tem total liberdade para mudar o esquema de cores. Se, por exemplo, você achar que essa cor utilizada para a classe comercial está muito forte ou você queria alterar, basta dar um duplo clique sobre ela e escolher uma nova cor, quer na rampa de cores, quer usando o código RGB. Vou escolher esse tom de azul, vou clicar aqui em OK e depois eu peço para aplicar. Você vai ver que quando era vermelho, vai ficar azul. Você tem total liberdade para fazer essa mudança das cores. Já na coluna valor, existe uma palavra de cautela. O que está escrito aqui deve estar realmente idêntico ao que está na sua tabela de atributos. Ele identifica de maneira automática, mas tome cuidado para, sem perceber, não acabar mudando o que está escrito aqui, pois senão isso poderia fazer com que alguma feição fosse ocultada. Por exemplo, se eu vier aqui onde tem a classe escolar e sem querer eu apagar a letra R, deixar apenas escola, quando eu clico em aplicar, olha o que vai acontecer com essas feições que representam escolas. Elas não vão ser mais desenhadas. E muitas vezes a pessoa vai ficar se questionando por que não está desenhando, né? E na verdade foi porque ela clicou aqui e apagou uma das letras, deixou diferente do que está na tabela. Mas se eu voltar aqui a letra, para colocar da mesma forma como está na base de atributos, e eu clicar em aplicar, as feições vão voltar a aparecer. Mas será que isso quer dizer que eu não posso nunca alterar o que aparece aqui na minha legenda? As palavras que aparecem? Pode sim.
Se você achar necessário, basta alterar na coluna legenda. Você pode, por exemplo, onde tem escrito comercial, mudar a palavra para comércio. Não vai ter problema nenhum. Onde tem escolar, mudar para escola. Onde tem religioso, você pode colocar a palavra templo, por exemplo. Onde tem residencial, você pode alterar ou deixar assim mesmo. Quando eu clico aqui em aplicar, automaticamente muda-se na nossa legenda. E um detalhe importante, há como você saber quantas feições estão incluídas em cada uma dessas classes. Para isso, basta clicar com o botão direito sobre o nome da camada e escolher a opção Mostrar contagem de feição. E você vai perceber que nesse exemplo nós temos 42 lotes utilizados para fim comercial, 5 deles usados para uso escolar, 10 deles são templos religiosos e 119, de um total de 176, são utilizados para fins residenciais. Então acabamos de preparar essa primeira versão do nosso mapa temático qualitativo, que, como vimos, o que ele chama de categorizado. Lembre-se então que o mapa qualitativo ele espacializa variáveis textuais, como por exemplo, nome de região, nome de estado, se algo está baixo, médio ou alto. Se for por escrito, aquele atributo, você pode fazer um mapa categorizado, um mapa qualitativo. Vamos agora aprender a fazer um mapa quantitativo, que já falamos que o QGIS chama de graduado. Neste segundo exemplo, onde vamos fazer o mapa sobre os moradores, nós usaremos como base a coluna moradores, que é do tipo numérica, que varia de 0 até 8. Então, os moradores de cada um desses lotes varia de 0 a 8 pessoas por lote. É essa informação que nós vamos utilizar na construção do mapa. Agora, um detalhe muito importante. Você só vai conseguir gerar um mapa desse tipo se os seus dados estiverem sendo lidos como dados numéricos. Como assim? Perceba que quando você compara uma coluna do tipo texto com a coluna do tipo numérico, a coluna que é do tipo numérico sempre alinha seus valores à direita, percebeu? Está tudo alinhado à direita. Já os dados do tipo textual são alinhados à esquerda. Isso também acontece com outros programas, como planilhas de Excel, o Calc e assim por diante. Então é muito importante estar atento, pois os nossos dados têm que estar sendo lidos do tipo numérico. Vou fechar aqui a tabela e vamos agora fazer semelhante ao que fizemos antes. Clico com o botão direito, vou na opção Propriedades e vamos mais uma vez na aba Simbologia. E aqui nós vamos trocar para a opção Graduado. Trocamos de símbolo simples para graduado. Como eu falei para vocês, aqui em coluna, nós vamos ter que escolher uma coluna que seja do tipo numérica, que vai ser a coluna moradores. Veja que a coluna do tipo textual nem aparece aqui. A coluna que tinha o nome do uso e ocupação de solo nem aparece para esse tipo de mapa. Então vou escolher aqui moradores. Enquanto no mapa categorizado, cada uma das classes nós colocamos cores bem distintas, aqui no mapa graduado, a ideia é nós usarmos um degradê de cores, um gradiente de cores. Então você pode utilizar alguma rampa dessas que está disponível aqui. Eu vou usar essa rampa padrão, que são tons de vermelho, por assim dizer. Um outro aspecto muito importante é que antes de clicar em classifica para gerar as classes do seu mapa, é muito importante que você desative a opção ligar limite das classes. Se ela estiver habilitada, desabilite ela agora. Depois que ela estiver desabilitada, você vai clicar em classifica. Você vai entender já já por que eu pedi para você desabilitar esse recurso aqui de baixo. Eu vou clicar em classifica, ele gera as classes para você. Você agora vai ter que definir a amplitude de cada classe. Primeiro aqui em valores, eu vou colocar para os casos onde tem nenhum morador. Tanto vai ser o valor inferior como o valor superior. Vou clicar aqui em OK. Depois eu vou colocar a classe quando se tem de um morador até 3 moradores, ou seja, poucos habitantes em cada casa. Depois vou colocar aqui de 4 a 5 moradores, de 6 a 7 moradores, e como nós vimos que o valor maior é 8, vamos colocar aqui as casas que têm 8 moradores. Lembrando que isso aqui é apenas um exemplo. Vamos clicar aqui em OK. Se nós não tivéssemos desabilitado essa opção de ligar limite das classes, sabe o que iria acontecer? De forma automática, muitas vezes sem nem o usuário perceber, o QGIS iria unir
o último valor desta classe com a próxima, e assim sucessivamente. Ou seja, nesse exemplo aqui, onde essa classe vai de 1 a 3, o valor 3 de 3 pessoas iria constar também na classe seguinte, que seria então, em vez de 4 a 5, ficaria de 3 a 5. O valor 3 estaria em duas classes. Isso iria gerar inconsistência dos seus dados. O seu mapa seria incoerente e, consequentemente, não teria qualidade. Então, muita atenção para não causar incoerência no mapa que você está produzindo. Eu vou clicar agora aqui em aplicar. Você vai ver que o mapa automaticamente mudou de cor. As feições agora estão de acordo com os intervalos que nós definimos, que você também pode trocar a qualquer momento. E agora você pode, inclusive, mudar textualmente a legenda, colocando aqui com duplo clique e escrevendo. Você pode, inclusive, escrever como você quer que apareça na legenda. Por exemplo, você pode colocar nenhum morador, depois colocar aqui de 1 a 3 moradores, depois de 4 a 5 moradores e assim sucessivamente, de 6 a 7 e 8 moradores. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com dados que eles não podem estar decimais. Você não pode trabalhar com moradores dizendo que essa casa tem 1,4 moradores. Se você está trabalhando com valores absolutos, não pode ser um valor decimal. Nós não estamos trabalhando aqui com média, mas com valores para cada um dos lotes. Você pode clicar novamente em aplicar, vai alterar aqui a legenda e depois clica em OK. Você acabou de criar o seu primeiro mapa quantitativo usando o QGIS. Você conseguiu gerar os dois mapas que nós mostramos? O qualitativo e o quantitativo? Vamos dar sequência agora então à nossa aula de hoje. E aí, o que você achou dessa nossa aula prática? Pode ser que em algum momento desse conteúdo você tenha pensado mais ou menos assim: ah, isso é muito complicado, eu nunca vou conseguir fazer isso. Ou talvez você pensou que isso não serve para você, ou mesmo que é muita informação. Você pensou algo assim? Então eu quero te pedir que preste muita atenção em uma coisa especial que eu tenho para te mostrar. Preste, por favor, bastante atenção nesses mapas que estão aparecendo aí na sua tela. Eles fazem parte de um portfólio nosso aqui na empresa. São mapas que não apenas são bem elaborados e produzidos, mas que também são bonitos, não é verdade? São documentos cartográficos de alta qualidade. O que você achou desses mapas? Você consegue se imaginar fazendo sozinho mapas nesse nível? Talvez você pense assim: ah, Anderson, isso é fácil para você. Você consegue fazer mapas assim porque já tem uns 15 anos de experiência na área. Você pensou algo assim? Deixa eu te contar uma coisa muito legal sobre esses mapas. Nenhum desses mapas que você viu agora no vídeo foi feito por mim. Nenhum deles. Nem por ninguém da minha equipe. Sabe quem foi que fez esses mapas? Todos eles, sem exceção, foram feitos por alunos meus, que fizeram cursos conosco e atingiram a sua independência na produção de mapas e em geoprocessamento. Nesta série de vídeos, eu estou apresentando uma introdução que pode lhe ajudar a atingir esse objetivo de se tornar independente em geotecnologias. Contudo, para aqueles que desejam realmente se aprofundar no assunto e se tornar experts, eu preparei um outro treinamento, um curso fechado que é muito mais profundo, detalhado e completo. E eu vou dar mais detalhes sobre esse curso mais para frente. No próximo vídeo desse workshop, que vai ao ar na próxima sexta-feira, eu vou responder as principais dúvidas e perguntas que vocês publicaram nos comentários abaixo desse vídeo. Então, rola essa página e deixa o seu comentário sobre o que você achou dessa aula de hoje. Vejo vocês então na terceira aula do nosso workshop de produção de mapas e geoprocessamento. Até lá! Meu nome é Laís, eu sou engenheira florestal e essa semana eu participei do curso de geoprocessamento com QGIS. Participei do curso básico e avançado. O curso foi excelente, aprendi várias coisas que com certeza eu vou usar muito no meu dia a dia. O material didático foi muito bom. A didática do Anderson também é muito boa, ele torna as coisas bem fáceis. E o que eu mais gostei é o suporte que nós como alunos ainda vamos ter após o curso, que é onde surgem as principais dúvidas. Isso para mim foi excelente e eu super recomendo o curso.
Olá pessoal, meu nome é Davi, sou engenheiro agrônomo, trabalho como gerenciamento de imóveis rurais em Altamira, no Pará. Estou aqui para prestigiar o evento do Anderson Medeiros e aprender, né, um pouco mais sobre essa ferramenta tão poderosa e tão desconhecida, né, no nosso meio, que é o QGIS. Convido vocês também a participarem do curso QGIS com Anderson Medeiros, ClickGel. Bem, meu nome é Manuela Passói, eu sou oceanógrafa e eu estou aqui para poder indicar o curso de QGIS, né, tanto o básico quanto o avançado, que eu acho que foi muito válido para o que eu queria, que era migrar de um software pago para um software livre. E eu recomendo muito esse curso por vários motivos. O primeiro é a didática dos instrutores, são pessoas extremamente solícitas. E o curso é de muito valia, tanto para quem não conhecia absolutamente nada de QGIS e vem para começar a aprender, como quem já tinha algum conhecimento. Então eu indico e vale muito a pena, que você ganha bastante tempo em vez de ficar indo só em site, em tutorial, em PDFs, etc.